Bom dia, hoje segunda-feira, 25 de maio, última semana aí útil do mês de maio. E as tensões políticas, né, na equipe econômica parece que retornaram, né? Levi não apareceu na coletiva, né, só o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, sobre o corte no orçamento, né, do governo, 69,9 bilhões de reais. As informações eram que Levi estava resfriado. Contudo, os investidores eu acho que não vão dar o benefício da dúvida hoje no mercado acionário brasileiro, né? Por que isso? Justamente porque acreditam, até a mídia, né, divulgou no final de semana, Levi permanece no governo, ou seja, a mídia já colocando aí que Levi poderia sair, o que seria um desastre total. Não acreditamos aí que Levi saia do governo, mas ele quis mostrar a sua total insatisfação com um corte 1 milhão abaixo do piso das expectativas anunciadas por ele na própria semana passada. Além disso, ainda temos a discussão sobre as medidas provisórias 664 e 665. A 664 ela modifica, né, as regras para concessão de pensão por morte, tudo para a Previdência. E a 665 restringe o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Isso precisa ser votado até o dia 1º de junho, ou seja, segunda-feira da semana que vem, ou os textos perdem a sua validade. Então, o Levi já falou novamente que se essas propostas não forem aprovadas, que eles estimam num orçamento, né, que ela reduza custos na casa de 14 bilhões de reais. Se isso não for aprovado, mais impostos podem surgir. Impressionante isso, e para não perder o prazo até 1º de junho. Então amanhã o Senado volta a votar possivelmente essas duas medidas provisórias e o governo falou que tem um plano B se elas não forem aprovadas. Plano B, aumento de impostos para mim, para você, para todo mundo. No destaque do Focus, relatório do Banco Central que fala sobre as previsões do mercado em relação a juros, crescimento econômico para esse ano. Pior aí do IPCA. O IPCA subiu de 8,31 em 2015 para 8,37. Para ano que vem permanece em 5,5. Retração do PIB em 2015 aumentou a retração de 1,20 para 1,24. A expansão do PIB para 2016 permanece com alta de 1%. Selic para fim de 2015 subiu também de 13,5 para 13,75, ou seja, aquilo que a gente já vem discutindo de uma alta de juros, podendo até atingir 14% a Selic. Selic no fim de 2016 subiu de 11,75 para 12%. IPCA maio e junho também apresentou alta, só IGPM para 2015 que apresentou leve queda. Hoje o volume aqui deve ser mais fraco, por quê? Feriado nos Estados Unidos, Londres e Alemanha. Essas bolsas estão fechadas por lá. Funcionam os futuros nos Estados Unidos, mas essas bolsas estão fechadas. As bolsas na Europa, tanto na Europa quanto os futuros nos Estados Unidos, operam em queda principalmente pelo temor da Grécia e dar calote ao FMI. No final de semana saíram diversas notícias sobre isso, que a Grécia poderia decretar calote ao FMI. Além disso, né, a China cortou tarifas de importação para tentar impulsionar o consumo em 50%. O petróleo operava em queda, né, principalmente por conta da alta do dólar e também pela desaceleração da queda do número de plataformas e postos em atividade nos Estados Unidos. Agora eu vou chamar aqui o Danilo Zanini para ele comentar como é que abriu o dólar, abriu em alta, como é que abriu também nosso índice futuro e as oportunidades de investimento para hoje, segunda-feira. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o nosso mercado aí refletindo negativamente, principalmente os dados do Banco Central e também as poucas bolsas mundiais que estão trabalhando, porém, trabalhando no campo negativo. O nosso índice futuro está caindo aproximadamente de 0,7%, enquanto o dólar abriu em gap de alta, teve uma movimentação direcional ao longo desse dia, está trabalhando na casa de 0,7% a 0,8% no início dessa sessão. Vale ressaltar que no último pregão, nós tivemos um dia bem intenso de negociações, o índice futuro teve uma desvalorização bem importante de 1,97%, fechou cotado a 54.610 pontos. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma alta expressiva de 1,77%, fechou cotado a 3.103 pontos. Vale ressaltar que nós estamos monitorando o dólar a via
estava fazendo um movimento lateralizado desde os últimos pregões e no último pregão aí a gente teve uma movimentação bem positiva, rompendo uma resistência na casa de 3.080 pontos, o que deixa uma sinalização positiva para o mercado, deixa uma sinalização positiva para o dólar e agora por meio gráfico a gente tem uma expectativa de alta mais longa para o dólar nas próximas semanas. Então os próximos pontos, ou melhor, a gente está mirando no topo do ano, tá? A gente está mirando a máxima do ano, a gente está de olho lá em 3.300 pontos para o dólar nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos meses. Então fiquem atentos, cuidado com vendas em relação a empresas que possuem as suas negociações atreladas ao dólar, exemplo de Suzano e Fibria, ok? Vamos ficar de olho na posição dos estrangeiros. No último pregão de sexta-feira eles tiveram uma atuação bem neutra no índice futuro, eles ficaram net vendedores em 496 contratos, seguem com um saldo acumulado de 87.963 contratos. Já em relação ao dólar, eles tiveram uma atuação positiva, apesar da movimentação de alta. A gente viu que os estrangeiros foram responsáveis por desenvolver essa alta no dólar. Eles ficaram net compradores em 21.232 contratos, seguem com um saldo acumulado de 246.522 contratos. Ações que nós estamos monitorando para o dia de hoje: Vale 5, novamente a gente vai ficar de olho na venda de Vale. Vamos ficar de olho também em CSN, Gol 4 e Embraer. Desejo a todos uma excelente semana, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo Zanini. Vamos lá, o fluxo aqui na casa na sexta-feira, os locais comprando, bastante compradores aí. Tivemos uma basket de compra, 87 milhões de reais. Compraram Petro 4, Itaúsa 4, Vale 5, Klabin 11 e Cielo 3. Foram vendedores de Croton, Fibria, Cosan, GGBR4 e Marco Polo. Nas duas pontas, Itaú, BB Seguridade, Bradesco, Suzano e Ultrapar. Os estrangeiros também foram net compradores em 40 milhões de reais, tanto locais quanto estrangeiros comprando aí. Probabilidade de ser também a zerada de short em alguns ativos, né? Uma demanda muito grande ainda por short. Na ponta compradora, pelos estrangeiros, Croton, Fibria, Itaú, Vale 5 e Embraer. Já os vendedores, né, na ponta vendedora, JBS, CPFE, Light, Even e Jet4. Nas duas pontas, Brasil Foods e Sabesp. Essa é uma matéria relevante e grande sobre o setor siderúrgico hoje, né? Produção recuando e preço também para baixo. Mesmo com a queda na produção, principalmente no gigante asiático, a China, você tem um preço recuando, o que acaba afetando negativamente as siderúrgicas por aqui, né? Que fica a dificuldade em não só colocar mais preço para cima mesmo com a alta do dólar. A gente já viu isso. A Usiminas, por exemplo, desligou 2 alto-fornos, né? Um em Ipatinga e outro em Cubatão, São Paulo. Seguimos short no setor siderúrgico. Não se exponha ao setor siderúrgico por agora. Hoje vai atentar para a Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras, onde se reuniram os acionistas, né, dela, a composição de acionistas, né, da companhia e também o Conselho Fiscal para aprovar o balanço de 2014. Vamos ver se sai algo dali. Também não recomendamos exposição à Petrobras. Itaú afirmou que tem interesse em negociar o HSBC Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, entre outros, estão discutindo aí, vai depender tudo do preço do HSBC Brasil. Vale o destaque, a gente acredita que os bancos privados, Bradesco e Itaú, já sofreram na semana passada o aumento da contribuição social sobre lucro líquido, né? Que na nossa conta poderia cair 8%, 9%. Isso aconteceu já na semana passada, isso já estaria no preço. A discussão agora é se vai aumentar a JCP, juros sobre capital próprio. Se aumentar, os bancos poderiam cair de 4% a 5% ainda. Nós reduzimos nossa posição em Itaú na segunda-feira, na nossa carteira Topic, muito por conta disso. Seguimos na preferência por Itaú e podemos começar a ver aí um movimento de compra no ativo, se não houver aumento de JCP. JCP, se vier, só pode começar no ano que vem. Tá? Porque a extinção de algo que já existe tem que ser votado e aí só pode jogar para o ano seguinte. Já a contribuição social sobre o lucro líquido são 4 meses e ainda começa dia 1º de setembro a afetar o resultado dos bancos. Vale destaque ainda aí para a Suzano, né, falando do aumento aí do investimento de 30 milhões numa parte de celulose. A gente segue recomendando o ativo, que a gente prefere, ainda mais com essa alta do dólar, deve beneficiar a companhia no curto prazo. Hoje tem o Investor Day da CEMIG, vamos ver se eles vão obter mais, vão divulgar mais informações sobre São Simão, sobre a renovação de hidrelétricas aí que ela vem brigando com o governo
Federal sobre essas renovações. E vale destaque também para o contingenciamento, o corte de custo. Na parte de construção, Minha Casa Minha Vida, a gente não recomenda exposição a nenhum ativo do setor de real estate, fiquem fora. O cenário ainda não chegou no fundo do poço, ainda vai piorar com restrição a crédito mais caro também, e Caixa Econômica, né, mudando ali as regras de financiamento, reduzindo, aumentando a entrada necessária para os imóveis no mercado secundário, o que dificulta o mercado primário. Em educação, contingenciamento de 9,4 bilhões, as ações aí já foram, digamos assim, bem penalizadas por conta do FIES, apresentam uma alta desde a semana passada, principalmente Kroton, que divulgou seu novo guidance aí para o ano, continua crescendo receita, continua crescendo resultado operacional, EBITDA e lucro para a companhia. Então também a gente acha que houve uma migração de investidores, principalmente locais, saíram de bancos e compraram alguns ativos, e dentre eles a gente acredita que o setor educacional seja um dos ativos preferidos, né? Os investidores locais continuam preferindo o setor financeiro, bancos, depois cartão de crédito, Cielo, aí depois papel e celulose e em quarto, setor educacional. Nós temos exposição a esses 4 setores. No primeiro, bancos, Via, Itaú. No segundo, obviamente, Cielo. No terceiro, Suzano. E no quarto, Kroton. Esses 4 ativos nós gostamos além deles. BB Seguridade, CETIP, dentre outros, né? Vale destaque também para a nossa mesa de aluguel, demanda forte na sexta-feira por Estácio, Jet 4, né? A geradora. Anima 3, não tinha visto uma demanda elevada por ela. Goal 4 e Bova 11, que é uma maneira, obviamente, de shortear índice Bovespa. Nós ficamos por aqui, nós retornamos aí no UFC a partir de 11h35. Uma excelente segunda-feira e excelente semana a todos. Um abraço e até lá.